da apresentação do texto da NBR ISO 9001, versão 2015, sobre liderança. Liderança ligado ao princípio liderança do sistema de gestão da qualidade. Vamos falar do requisito 5.1.1, que é liderança e comprometimento com os requisitos de gestão da qualidade. As 9001/2015 estabelece que a organização deve demonstrar responsabilidade, estabelecimento da política e objetivo da qualidade. Não vamos estar lendo todos os trechos, pois a quem interessar, basta estudar. Estabelecer que a organização, por meio de seus líderes, deve também realizar a integração do sistema, ou seja, a alta gerência deve garantir que os processos de negócio da organização incorporem os requisitos do sistema da qualidade, garantindo assim que a integração entre os requisitos do sistema e os processos. Deve também fazer uma abordagem por processo e análise de risco. Deve também cuidar dos recursos, ou seja, disponibilizar os recursos. Esses recursos são todos os recursos envolvidos, seja materiais, seja recursos humanos. Comunicação, representada na cláusula 7.4, ou seja, a comunicação envolve todo o processo de sistema de gestão da qualidade, todos os processos. Ou seja, a liderança deve proporcionar essa condição de que haja uma comunicação eficaz. E ela está baseada com os princípios de como o que vai comunicar dentro dessa organização, o que é que precisa ser comunicado. Também quando deve ser comunicado, a quem realmente interessa essa comunicação e como realizar esta comunicação, ou seja, quais os canais a serem utilizados. Também a alta direção deve se responsabilizar pelos resultados e eficácia no sistema. A alta gerência deve assegurar que o sistema da qualidade atinja os resultados planejados, ou seja, é uma análise, né? Acompanhar tudo que ocorre dentro do sistema e garantir que se tenha resultados conforme o planejado. Liderança do pessoal, a alta direção, né? A liderança deve cuidar também do seu pessoal. Melhoria, disposta na cláusula 10, tudo sobre melhorias. Quando nós falamos de melhoria, dá ênfase aqui, vamos dar uma lida. A alta gerência deve realizar a análise crítica do sistema de cláusula 4, ou seja, a direção deve tomar para si todo o processo, todo o sistema. E, em especial, quando se trata de avaliação de desempenho.
E dentro da avaliação de desempenho, nós temos a análise crítica, que é um cronograma. Pode-se estabelecer reuniões periódicas para realizar essas análises com os membros envolvidos nos processos do sistema de gestão da qualidade. Agora, sobre o requisito 5.1.2, que é foco no cliente. Quando nós estávamos na aula 1 e estávamos vendo os princípios da gestão da qualidade, o primeiro princípio era foco no cliente. Então, esse foco no cliente, esse princípio, deve ser uma responsabilidade. O líder deve tomar para si essa responsabilidade e passar isso para toda a organização. Então, vamos lá. A ISO 9001-2015 estabelece que a alta gerência deve demonstrar liderança e comprometimento com o princípio foco no cliente e com as práticas gerenciais que fortaleçam o foco no cliente, assegurando determinação de requisito do cliente, na cláusula 8.2, determinando os riscos e oportunidades, todo o risco e oportunidade que possa afetar a conformidade deve ser considerado e passar por um trabalho de identificação e tratamento desses riscos. O foco no cliente e aumento da satisfação seja mantido. Em síntese, né? Uma síntese do aspecto da liderança. Conforme o requisito da norma, ISO 9001-2015. Então, nós estamos aqui. O aspecto, a liderança deve tomar para si e trabalhar com esses princípios. Princípio de liderança, atribuição da liderança e atitudes da liderança. Quando nós vamos aqui nessa coluna de princípio da liderança, você encontra foco no cliente, melhorias, engajamento e abordagem por processo. São os princípios da liderança. Ela precisa de estar sempre focado. Temos abordagem por processo e abordagem baseada em risco. Ou seja, trabalhar sempre com essa gestão de riscos e oportunidades. Ela deve fazer com que toda a equipe trate muito bem esse quesito de riscos e oportunidades, para que garanta a conformidade no produto final, ou seja, garantir o requisito do cliente. A atribuição da liderança, ou seja, desdobramento da política, disponibilidade de recursos. Então, veja bem, a liderança é responsável tomar para si todo o sistema de gestão da qualidade, sob responsabilidade, e um dos pontos de maior é a questão de disponibilização dos recursos, comunicação sobre a qualidade, no qual nós vimos um pouco atrás, integração, garantir que todos os requisitos da norma estejam integrados ao sistema de gestão da qualidade, ou seja, integrado a cada processo, e as atitudes, responsabilidade e foco nos resultados. Isso é uma síntese de aspecto da liderança. Nós temos esse 5.1.3,
que é, na verdade, uma indagação. Por que liderança é importante e como liderar? Este requisito representa a habilidade de liderar. Então, é um tema bastante amplo, pode ser discutido em uma aula específica, trabalhado em uma aula específica, mas nós damos como referência esses dois autores para que as pessoas consultem para ver qual o modelo de liderança a ser trabalhado em um sistema de gestão da qualidade. Nós temos o requisito 5.2, que é a política da qualidade. A ISO 9001-2015 estabelece que a alta gerência deve se responsabilizar por definir, revisar e manter a política da qualidade, assegurando esta política. Então, vamos lá. A, ela seja condizente com o propósito e o contexto da organização e contribua para o desenvolvimento estratégico, sirva de guia para a definição dos objetivos da qualidade, ou seja, os objetivos da qualidade, ele tem como base a política da qualidade, explique o comprometimento com o atendimento dos requisitos do cliente, legais e regulamentares aplicáveis, explique o comprometimento com a melhoria contínua da gestão da qualidade. E está associado a ele o 5.2.2, que é comunicando a política. É de responsabilidade da tua direção elaborar a política, ou seja, vai envolver pessoas, mas sob a sua liderança, e a comunicação também. Então, a política deve estar disponível e ser mantida como informações documentadas. Estar disponível por exemplo, estar disposta em quadros de aviso, em site, ser comunicada, entendida e aplicada, ou seja, não basta só comunicar, ela precisa ser entendida pelo pessoal. Então, muitas vezes é necessário que haja reuniões, palestras explicativas, para que haja uma interpretação dos tópicos da política e as pessoas entendam profundidade. E perceba que todas as suas ações devem estar direcionadas conforme a política. Ela precisa de estar disponível para as partes interessadas pertinente, como apropriada. É sugestivo, neste caso, a organização disponibilizar a política no seu site, para que fornecedores, clientes, as agências reguladoras aplicáveis, né, são os requisitos aplicáveis, tenham acesso a essa política, tenham conhecimento. Vamos dar um exemplo de política seguindo os critérios de clareza, concisa e autêntica. Vamos à política. Aqui, política da qualidade, a empresa X compromete-se veja, promover ações para garantir a satisfação dos clientes e expectativa das partes interessadas, promover e incentivar o desenvolvimento e capacitação das pessoas, incentivar a melhoria contínua dos processos, apoiar constantemente iniciativas focadas para crescimento, buscando oportunidade e fortalecendo as equipes para enfrentar as ameaças inerentes ao negócio. Então, perceba que esse é um modelo simples, mas que está focado basicamente em uma análise de contexto. Porque aqui nós estamos falando indo buscar as oportunidades que vão surgindo, fortalecer a equipe para enfrentar as ameaças. Veja que aqui está incentivar a melhoria contínua das pessoas, é possível que ou há um ponto fraco, ou pelo menos manter o ponto forte dentro da organização, promover e incentivar o desenvolvimento e capacitação das pessoas, incentivar a melhoria contínua. São todos pontos que provavelmente está dentro ou seja, foi construída com a equipe utilizando-se
de uma análise de um contexto já realizado. Vamos ao 5.3, que é papéis organizacionais, responsabilidades e autoridade. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridade para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Ou seja, a liderança vai identificar e atribuir as responsabilidades às pessoas pertinentes para cada processo. É necessário que haja comunicação, ou seja, é um trabalho participativo na organização. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para assegurar que o SGQ esteja conforme os requisitos da norma, que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e gerem resultados esperados. C, o desempenho do SGQ seja relato à alta gerência. Cláusula 9.3, incluindo relatos sobre oportunidade de melhoria ou necessidade de mudança e inovação. Quando diz que o desempenho do SGQ seja relatado à alta gerência, esse desempenho ele está contido em requisito lá na cláusula 9, que é a análise de desempenho. E dentro da cláusula 9, que trata de análise de desempenho, há o requisito 9.3, que trata-se de análise crítica, ou seja, é todo uma sistemática de avaliação, onde normalmente estabelece reuniões periódicas com as suas respectivas entradas, saídas, e lá é discutido os resultados que está sendo gerado o processo. E a partir daí começa-se a tomar as decisões, seja de liberar mais recursos, seja de necessidade de mudança, ou melhoria do próprio processo, dos processos, para alcançar e garantir a conformidade dos requisitos do cliente. B, que haja valorização do princípio de foco no cliente, aqui que nós estávamos falando, por toda a organização. Então, sempre princípio de foco no cliente. É quase que uma constante. Assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando for planejado, implementado mudança, ou seja, não correr risco de mudar e alterar sem que haja um planejamento e fim gerando não conformidade. Nós vamos trazer aqui uma matriz de responsabilidade ainda para evidenciar esse requisito 5.3, podemos ter esse modelo, né, onde você tem os requisitos, os processos associados e as funções. E que nós temos no requisito entendendo a organização e seu contexto. Autoridade alta, gerência, mas tem participação da produção, de vendas. Muitas vezes não é necessário todos. Entendendo a expectativa das partes interessadas aqui, ó. 4.2, entendendo a necessidade e expectativa das partes interessadas. Aí nós foi dado como exemplo o SGQ, a liderança, né? Pode ser a gerência do SGQ, e as pessoas participando, mas pode ter outras pessoas, é só um modelo, né? E assim por diante. Então, basicamente, é isso que nós temos.
para apresentar com relação à liderança do sistema de gestão da qualidade. Obrigado.